Mas, o Thiago, lá no seu canal você fala do quê, geralmente? Você falou que é notícia? Olha, hoje eu tenho 2 canais principais, assim, né? Que é o canal Thiago Lima, onde eu falo de notícias da atualidade. Vão envolver temas, na maioria das vezes, onde a gente vai observar o lado oculto de algumas coisas, que aí a galera chama isso, né, de conspiração ou teoria da conspiração. Mas nesse canal eu também envolvo assuntos como geopolítica, política, falo sobre assuntos da atualidade mesmo, manipulação da mídia, indústria da música, indústria de Hollywood, sempre procurando o lado oculto, a numerologia, a gemátria em cima disso tudo. É o quê? É G? Gemátria. O que é gemátria? Gemátria é a utilização de letras ou palavras para se transformar em números. É como se cada uma das palavras e das letras que compõem essas palavras tivesse um peso numérico. Esse peso numérico ele vai carregar uma carga energética em cima daquela palavra. Então, grandes líderes, por mais que as pessoas chamem isso de teoria da conspiração ou pensem que isso é uma conspiração, é porque esse conhecimento, eu costumo dizer que é um conhecimento proibido. Né? Esse conhecimento não chega à população de uma forma fácil, a não ser que você for atrás dele, pesquise e entenda para compreender o que significa isso. A população não tem acesso. A mídia, a televisão aberta, por exemplo, até as plataformas, a inteligência artificial, vai considerar isso como uma teoria da conspiração ou uma desinformação. Mas é algo proposital mesmo para descredibilizar, né, a própria prática de utilização da gemátria. Mas o que é engraçado, grandes líderes, por exemplo, como Donald Trump, é um dos caras que mais utiliza a gemátria em tudo. Né? Frases que ele costuma dizer repetidas vezes, na verdade, não são apenas palavras ou frases, são mantras que ele está usando, sabe? Uma das últimas que ele criou foi uma lei, por exemplo, que é aquela Big Beautiful Bill, sabe? Big Beautiful Bill. E ele repetia várias vezes, ainda fala sobre isso. Se você colocar na gemátria, ela vai ter um peso numérico. Discursos de Donald Trump que envolvem a gemátria, muitas vezes você vê ele repetindo ali, né? Bigger, better, stronger, quando ele vai falar dos Estados Unidos, sabe? Então ele vai dar esses adjetivos. Sempre palavras de muito para exaltar o país e tem um peso essa palavra. E sempre as palavras estão sendo repetidas na mesma ordem, da mesma forma. Então é algo que ele sempre usa em diversos discursos diferentes, em diversos anos diferentes. Né? Isso daí, quando você coloca lá na gemátria, você vê que tem um peso numérico. E a maioria das vezes esses números trazem um significado, entendeu? O que eu já vi, Thiago, não sei se tem a ver, mas é com... Por exemplo, eu tenho um amigo que é numerólogo, o Marcos Cardoso, e aí ele já veio no Lenda Cash, e aí eu falei para ele fazer meu mapa da numerologia. Certo. E aí teve um momento que chegou lá, e aí ele falou assim, ó... Porque eu tô querendo mudar meu nome de Daniel Pires pra Dani Camburão, brincadeira. Pra Dan Pires, brinco com Dani Camburão, pra Dan Pires. Aí ele falou, eu falo, vê se tem peso, Dan Pires. Aí ele somou o número das palavras e ele falou, olha, Dan Pires tem tal peso, Daniel Pires tem outro peso. Você tem que ver tal nome com tal nome, juntar com tal nome. Aí ele falou, Daniel Martins também tem um peso, porque meu nome tem outro sobrenome que é Daniel Pires Martins, mas eu uso Daniel Pires. Tem a ver mais ou menos isso? Tipo, tem gente que muda o nome porque somando o peso das letras dá um número e tem poder, por exemplo, Anitta, com 2 T's. Isso. Por que tem 2 T's o nome dela? Tem um peso. Você sabe que essa somatória dos números, quando a gente vai falar desse tipo de numerologia, é diferente da gemátria. Então é outra coisa. É outra coisa. Entendi. Mas assim, esse lance de dobrar a letra, principalmente a letra T, nos nomes como Anitta, Gustavo Lima, por exemplo. O Gustavo tem 2 T's. Tem 2 T's. Olha lá. Então, você tem cantores que dobram, mas geralmente esses cantores, eles fazem isso como uma assinatura por serem marionetes de uma sociedade discreta hoje, que é a própria maçonaria. Anitta, você pode ver que em diversos shows dela, eu não sei se o público gosta assim da Anitta aqui, né? Aqui a gente não fala muito de música, não. Mas assim, para o pessoal entender, estou empurrando um pouco mais para frente aqui só para eu me posicionar melhor para a gente conversar. Não tem problema Fica à não. vontade, não, fica à vontade. Então, a Anitta, em diversos shows dela, você vê que existe uma simbologia maçônica
muitas vezes oculta, muitas vezes escancarada. Por exemplo, o olho que tudo vê, que fica dentro da pirâmide maçônica. Eu tenho várias imagens de shows da Anitta que por trás dela no cenário aparece ali o olho que tudo vê, entendeu? Ela eu não acompanho muito, é no show. Em shows. Tá. Às vezes fantasias que ela usa, já usou fantasias mostrando o olho, que representa o olho que tudo vê mais uma vez também. Você vê ela fazendo símbolos, né, que é gestos onde ela cobre um dos olhos, que é uma simbologia que a gente chama de one eye, né, o único olho. Quem geralmente faz esses símbolos são pessoas que são marionetes da indústria servindo a agenda deles. Então, eles precisam servir a uma agenda, em troca disso eles recebem fama, dinheiro, poder, né, visibilidade, sucesso, mas eles precisam cumprir o cronograma de acordo com pessoas que estão por cima deles, entendeu? Então é como se eles, mesmo que eles são artistas famosos, como a Anitta, como o Gustavo Lima, mas eles têm gente que eles precisam responder como se fossem os patrões deles, assim, né? Isso, superiores, pessoas que estão superiores. Mas aí eu vou te perguntando porque eu realmente não sei, tá, Thiago? Pode perguntar. Mas aí eles, é como se eles estivessem servindo a alguma ordem, é isso? Exatamente, como se eles estivessem servindo a uma ordem real. E uma ordem que eu falo é uma sociedade, são pessoas que estão ali acima, com uma agenda a ser seguida, e eles utilizam esses grandes nomes, porque esses grandes nomes têm grande influência na população. A Anitta, por exemplo, só no Instagram ela tem mais de 60 milhões de seguidores. Então esse peso de influência é utilizado. Tá. Né? Então ela vai receber algo em troca, geralmente bens materiais, e ela precisa cumprir aquele cronograma ali para que ela possa servir a quem ela serve, entendeu? Que muitas vezes você pode ver que a Anitta, no meio daquilo que ela faz, ela também traz discursos políticos, ela traz informação que não tem nada a ver com o público dela, mas ela está influenciando aquela massa de alguma forma. Tá. Não somente com isso. Aí a gente já tem outra parte também que age na área de frequência musical, age na área de letras das músicas, age na área de influência em cima da população diante daquilo que ela está fazendo, que aí a gente já parte para um outro ramo que o pessoal costuma chamar muito isso de teoria da conspiração, que no caso seria um controle mental da massa, de certa forma, uma influência que consegue manipular mentalmente as pessoas que seguem ela sem que essas pessoas percebam, entendeu? E a Anitta trabalha num controle mental com ondas beta, que no caso é o MK Beta Kitten. Não só ela, a gente tem várias outras, como Beyoncé, Shakira, Madonna, todas essas trabalham na mesma função ali que a Anitta, por exemplo, aqui no Brasil. Como que é? Qual que é essa frequência que você falou? Frequência beta, e ele chama MK Beta Kitten. O controle mental, ele tem 3 variantes, né? É o MK Ultra, que é o mais conhecido. O que é o MK Ultra? Ele é um protocolo de controle mental que foi durante anos tido como uma grande teoria da conspiração, até o momento em que a CIA, nos Estados Unidos, não aguentou mais sustentar que isso era uma teoria da conspiração. Tá. Eles não conseguiam sustentar porque existiam muitas provas e testemunhas de que isso realmente aconteceu. Então a CIA veio a público e assumiu que realmente utilizaram um protocolo de controle mental em cima de pessoas. Esse protocolo ele fazia com que pessoas tivessem ali um grande trauma, né? Esse trauma poderia ser variadas coisas, por exemplo, um trauma psicológico com a perda de um parente próximo. Eles poderiam fazer um trauma com eletrochoques, não importa com o que fosse, sentindo uma grande dor, mas essa vítima de controle mental sofreria um grande trauma para que ela pudesse alcançar a dissociação mental. O que é isso? Né? É como se dentro do seu cérebro, no hipocampo cerebral, onde você tem ali todas as suas memórias, ele fosse esfacelado, cortado em diversas partes. Né? Imagine que você fica com 10 etapas ali de cortes em um local. Imagine um HD de computador que tem 10 espaços de memória diferentes. Então, o seu verdadeiro eu ficava lá no último espaço e eles iriam preencher esses outros espaços em branco, manipulando e controlando a mente daquela pessoa. E como eles faziam isso? Com imagens, com símbolos, com sons diferentes, com frequência, com vídeos. Essas pessoas ficariam sofrendo esses impulsos, né, de estímulos cerebrais
e iam criando alter egos de acordo com aquilo que os programadores queriam que essas pessoas se tornassem. Muitas pessoas e grandes nomes da indústria passaram por isso. Um exemplo, por exemplo, que saiu em público agora, Britney Spears. Não fala mal da Britney. Não. Eu sei, eu tô brincando. O pior é que eu não tô falando não, mal dela. A Britney foi a minha musa de adolescência, sabe? De muitas pessoas. E o que eu tô dizendo é que eu não estou falando mal dela, mas dizendo que ela foi uma vítima, entendeu? Do MK Ultra. Do MK Ultra. Inclusive, nos arquivos Epstein, que foram liberados há pouco tempo, você ouviu falar, né? Toda aquela polêmica. Né? Ela foi citada 115 vezes, onde eles assumem que fizeram experimentos neurológicos nela e nos filhos. Então, tanto ela quanto os filhos passaram pelo... E os experimentos neurológicos é uma forma carinhosa, entre aspas, de falar, né? Porque o que eles estão falando ali é desse protocolo de dissociação mental. Então, todos eles passaram por isso. E, inclusive, é um protocolo que deu errado nela. A sorte da Britney é ela ainda estar viva, mas ela é considerada como louca. Hoje, praticamente ninguém leva a Britney Spears mais a sério, entendeu? Por quê? Você pode ver que... Aqui tá bom, né? Tá ótimo, porque eu tô na frente da câmera, né? Então, você pode ver que a Britney, existem entrevistas em que a repórter faz uma pergunta para ela, ela começa a responder, de repente ela para, ela troca de alter ego. Por quê? A mente dela tem vários alter egos diferentes. Então ela troca de alter ego, ela fica feliz, ela responde um negócio nada a ver, de repente ela para, lembra da pergunta, lembra da mãe dela, começa a chorar, então é um negócio... Existem vídeos no YouTube, a galera pode pesquisar sobre isso, né? Meu Deus, e a gente consegue perceber o que está acontecendo. Né? Não só ela, o Eminem também. O Eminem? O Eminem foi um cara que passou por isso. E tem muitos que assumem os seus próprios alter egos. Desde que o YouTube excluiu um canal meu com mais de 1 milhão de seguidores, eu tomei a decisão de criar uma plataforma privada onde eu posto vídeos sem censura. Na verdade, são documentários que você nunca irá ver em lugar algum da internet. Eu convido você a clicar nesse momento no link que está na descrição e participar pelas últimas horas da chamada de encerramento, onde você clica no link na descrição, adquire o canal secreto por 1 ano e ganha mais 1 ano extra grátis. Quanto vale o seu conhecimento?